Querido ouvinte, vamos meditar hoje sobre o tema paz temporária ou eterna. Disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Isto está registrado no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 27. Uma certa família estava vivendo um drama, o da incerteza quanto ao futuro. Os pais estavam buscando, nas obras de macumbaria, um caminho que os conduzisse fora dos desconfortos da vida. Para escapar da vergonha da falência e uma vida financeira naufragada, as pessoas fizeram aquilo que lhes parecia mais razoável. Buscaram poderes sobrenaturais que lhes pudessem socorrer. Como resultado disso, a solução não vinha e antes as coisas iam de mal a pior. Para complicar mais um pouco ainda, uma das filhas do casal estava se sentindo possuída por forças estranhas que a levavam à possessão demoníaca. Evangelizada por um jovem, essa família foi no encontro do reverendo Vilarino Lima, em Brasília. Lá no gabinete pastoral, acabando de entrar ali e fechar a porta, aquela moça imediatamente caiu ao chão e começou a urrar na frente de todos. A palavra do pastor, muito bem falada, foi esta: vocês querem uma paz e libertação passageiras ou eterna? Dentro dos padrões do mundo, a libertação que vocês queriam ou os levou a isto que vocês estão vendo, mas se querem uma libertação e paz eterna, só Jesus, o Cristo, é que pode dar. Aquela família decidiu que queria a paz eterna, a de Jesus. E o pastor orou. E daí foram eles exortados a desfazer as ligações com os antigos pactos com essas religiões do mundo. A palavra que lhes foi dada parecia uma loucura, um desafio que não podiam crer, mas foi a única esperança que tinham e não podiam recuar. Assim foi também salva a vida do irmão Cássio Colombo, em São Paulo, ao ouvir a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a loucura da pregação acerca da qual Paulo falou. Não podiam crer, mas receberam a oração e a sua vida foi salva. Hoje, esse homem é um pastor, ministro da palavra de Deus. Quero lhes falar também de um jovem que conheci. Foi um jovem viciado que estava com sua vida comprometida e jurada de morte, tanto pela polícia do Rio de Janeiro como pelos seus próprios colegas de cela na prisão. Seu nome era Marco Antônio. Criado para ser um jovem feliz, com todo o conforto de uma família de classe média ou rica podia lhe dar, deram-lhe até mesmo um curso nos Estados Unidos quando criança. Mas teve que voltar antes de terminá-lo, porque já então estava fazendo tantas coisas erradas que foi colocado num avião e mandado de volta para o Brasil. Viciou-se então em todo tipo de drogas, foi preso em Brasília, tão grogue que não conseguia ficar em pé, tamanha era a dose que tomara. Ali na chamada Papuda, núcleo de custódia de Brasília, outros presos armaram-lhe uma cilada para matá-lo, mas Deus tinha outros planos. Foi salvo na hora H, levado para uma casa de recuperação em Brasília, no momento em que já estava sendo cercado por outros presos que estavam armados e queriam matá-lo. E ali chegando, ouviu a palavra de Deus. E quem falou que a palavra da cruz é loucura? Loucura só para os que não creem nela. Marco Antônio ouviu falar de Jesus, que deu sua vida para pagar pelos seus pecados, e ele resolveu aceitar Jesus em sua vida. Se isso é uma loucura, essa loucura já fez tantas coisas boas, salvou tanta gente, curou, libertou, batizou, abençoou, já fez tanto bem, que essa loucura é melhor que toda a seriedade, toda a etiqueta e toda a circunspecção e toda a sabedoria desse mundo. Se quando estiver falando de Cristo, alguém quiser zombar, escarnecer, injuriar, para ver se me acanho, então é lembrar das palavras de Paulo. Não e não.
Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Pois Marco Antônio tinha em mente uma certa mesa pequena dentro da casa de recuperação, no centro da sala, onde os ex-viciados oravam e ali choravam. E observando esse fenômeno acontecer, ele olhava vez após vez, um pouco estranho para aquele imóvel, não entendendo o que acontecia ali. O que será que tem aquela mesinha que todos que se achegam ali choram? Isso parece uma loucura. Aquela mesa era uma mesinha que aprove a Deus que colhesse lágrimas de arrependimento, de contrição de espírito, de quebrantamento do ego e de alegria naquela casa de recuperação. Era uma mesinha de oração. Um dia, ele começou a orar a Deus, estando ajoelhado naquela mesma sala e diante daquela mesma mesinha, e começou a falar com Deus. Dizia ele: Deus, eu me lembro que quando eu tomava uma dose das drogas, que eu costumava injetar nas veias, aquela droga me fazia o meu coração bater mais forte, e eu começava a transpirar, e a ficar mais alegre, e eu tinha vontade de pular, tanta era a vontade de viver aquele momento. Hoje, Deus, eu te recebi em meu coração, em minha vida, mas eu ainda tenho saudades daquelas sensações que eu sentia com aquelas drogas nas minhas veias, porque eu tenho ainda vontade de viver. Mas eu quero agora que o Senhor me mostre se existe mesmo um tal de batismo no Espírito Santo que me faça viver mais intensamente algo melhor do que eu tenha em minha vida passada. De repente, o Senhor começou a fazer com que o seu coração pulasse, como dizem, quase até sair pela boca, e ele começou a transpirar e a chorar. E as lágrimas vinham espontâneas, e cada lágrima que caía era como se milhares de pecados estivessem ido embora. Foi uma festa espiritual, em que a sua alma foi lavada com o precioso sangue de Jesus, e o fogo maravilhoso do Espírito Santo, aleluia. E ele nunca mais foi o mesmo. Paulo disse: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie perante ele. 1 Coríntios 1, 27 a 29. E é por isso que entregamos todo o nosso entendimento e todo o nosso ser a Cristo, para que Ele aperfeiçoe em nós a sua obra redentora, a sua obra salvadora. Se você está de acordo com isto que falamos e quer e deseja essa obra em sua vida, ore agora comigo. Diga: amantíssimo Pai, quero te dar toda a glória agora por teus atos de poder, que confundem os mais sábios deste mundo. Eu não quero, como os homens sábios, endurecer o meu ser para ti, mas aceitar a Jesus, teu Filho, que foi morto e reviveu. Entra em minha vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.